Essa reforma é um tema complexo porque envolve interesses de toda a sociedade e de diversos setores da economia, além de instâncias do governo, estados, municípios. E por isso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criou um grupo de trabalho com prazo de vigência de 90 dias, que tem o objetivo de acelerar as discussões em torno dessa proposta. Essa comissão, esse grupo de trabalho, é formado por 12 parlamentares, entre eles o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é autor da PEC 7, que também trata da reforma tributária. E para conversar sobre esse assunto e explicar como está a discussão e o diálogo nessa comissão, nesse GT, dentro da Câmara dos Deputados, nós trouxemos o deputado aqui para conversar com a gente. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Cris, como é que vamos? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigada pela gentileza de vir ao Meio Dia em Brasília, sua estreia aqui no nosso programa. E eu já começo perguntando justamente isso, deputado. Foi definido um prazo de 90 dias para discutir essa reforma, a reforma trabalhista. O senhor avalia que esse prazo é suficiente para que a proposta seja votada, seja discutida e apresentado um material denso, que eu sei que o assunto é complexo para vocês e que vem atender os interesses da sociedade e dos setores econômicos? Então, 90 dias para você fazer um apanhado com toda a sociedade, lembrando que a reforma, tributos afetam a qualidade de vida e que tipo de brasileiros teremos. Teremos brasileiros prósperos, ricos, uma classe média pujante, ou teremos um brasileiro empobrecido, que paga impostos e não vê o benefício disso. Esse que é o grande dilema aqui. Então, reforma tributária é muito importante, é um tema técnico, eu sei, muitos têm que prestar atenção nisso. O que está acontecendo agora? Criou-se um grupo de trabalho para tratar desse tema. Lembrando que outras propostas tramitam, além da proposta que está sendo discutida dentro do grupo de trabalho. A proposta que está dentro do grupo de trabalho é uma proposta que, desde 2019 e muito antes, quase uma década aí, já está em discussão, são modelos de imposto sobre valor agregado que incidem majoritariamente em cima do consumo e são impostos altos. Então, aumenta, todo país que tem um imposto sobre valor agregado, ele tem um aumento da carga tributária no consumo no geral. E ele cria uma homogeneização tributária, uma centralização tributária. Então, está sendo discutido isso de novo, né? E as resistências com relação a essa proposta são as mesmas. Existem grupos empresariais, setores de economias importantes, como comércio, como serviços, como diversos setores políticos do Brasil. O país é um país muito diverso, tem vários estados com diferentes evoluções socioeconômicas, e quando você quer implementar um modelo único, com alíquotas únicas, isso cria um enorme problema. Você acaba inviabilizando essas indústrias, esses serviços, acaba inviabilizando estados, isso pode gerar um impacto muito grande em termos de mobilidade social, em termos de o nosso sistema político até. Então, temos aí um grande debate a ser travado. E por isso que eu não sou favorável a esse modelo, né? Tanto que a nossa PEC 7, como você mencionou no início do programa, ela não está contemplada neste grupo de trabalho, está por fora desse grupo de trabalho. Então, o tema desse grupo de trabalho, então, eu diria que estamos tratando de novo, regurgitando aqui uma proposta de reforma tributária que, na minha opinião, na transição pode gerar problemas imensos, né? Diversos setores, diversas entidades federativas. Não acho que é um bom momento para isso. De qualquer maneira, vou tentar ajudar o texto para ver se a gente consegue chegar mais próximo do que seria a minha PEC 7, né? Que é a minha preferência, é óbvio. Perfeito. Deputado, como é que a oposição tem se articulado com relação à reforma tributária? Como é que vocês têm trabalhado em conjunto sobre essa proposta? Olha, a oposição não está... Existem alguns deputados da oposição que entendem do sistema tributário, mas não são muitos. E não há uma coesão muito grande de opinião da oposição com relação aos sistemas tributários, o que é um problema. Eventualmente, eu teria que fazer até um
um apanhado junto com esses outros deputados para que a gente tenha uma coesão maior dentro do grupo de oposição. No entanto, a gente tem que entender o seguinte, eu consigo simplificar aqui para a opinião pública da mesma maneira que eu vou simplificar para os deputados. O jogo é o seguinte, estabelecer alíquotas únicas de controle central ou vamos dar autonomia federativa para os estados e municípios e contemplar as indústrias locais, os serviços locais. É isso que está em jogo. Na proposta que o governo quer promover, ele vai promover muita centralização, muito comando do sistema tributário. Então, hoje, a União arrecada pouco mais de 2 trilhões de reais de renda e de poupança do brasileiro. E traz para si para fazer os serviços sociais que ela se obrigou a fazer. Agora, se ela passar a PEC 45, a PEC 110, que são as propostas que estão no grupo de trabalho, vai comandar o dobro desse valor, vai passar para 4 trilhões ou talvez mais, que é exatamente a arrecadação de todos os estados e todos os municípios. Vai ser feito pelo poder central e depois repassado aos estados e municípios de uma maneira digital. Então, é essa a preocupação, né? Lembrando, nós temos aí praticamente trilhões de reais, talvez 9 trilhões de reais em precatórios, ou seja, disputas de repasse. Então, talvez estamos amplificando aqui o problema dos repasses. Agora você vai ter todo o sistema tributário na mão do Poder Federal, que não tem uma tradição boa de repasse, os precatórios estão aí para provar isso. Nós temos a questão federativa, os estados e municípios agora vão ter que perder autonomia legislativa de algumas das suas leis locais e dos seus acordos locais, em benefício aí de um poder central. Isso, eu diria que prejudica a indústria local, as parcerias locais, para viabilizar os estados. Então, é isso que está em jogo. Então, a gente tem que mitigar esse risco, mitigar essa visão negativa que sempre existiu. Os grupos que estavam fazendo resistência a essa emenda, exatamente esse tema de reforma tributária dentro do grupo de trabalho hoje, são os mesmos grupos de 2019, que eram os mesmos grupos de 2017 ou até anterior a isso, que já estavam se colocando. Eu não vi muita evolução no texto, né? O que eu vi só é a evolução do governo abraçar a necessidade de uma reforma tributária. E ninguém nega isso. Existe uma necessidade muito grande de reforma tributária. Agora, qual proposta? É isso que está em jogo. Eu tenho trabalhado em paralelo no convencimento de alternativas. Existe a minha proposta, né, que contempla o sistema federativo, contempla as parcerias locais e desonera toda a cadeia produtiva, que é exatamente um dos maiores benefícios aí da reforma tributária, né? Temos um setor produtivo que é onerado com aquela cascata de imposto, ou seja, cada transação você está sendo tributado. Isso acaba onerando os preços finais para o consumidor. Então a gente tem que se desvencilhar disso, né? Então a nossa proposta faz isso também, mas de uma maneira diferente. E existem outras propostas também, como a PEC 46, que homogeneiza a legislatura dos impostos municipais e homogeneiza a legislatura dos impostos estaduais. Isso facilita também a vida dos empresários e ainda mantém autonomia, sem mexer muito nessa questão de centralização. Então, temos aí várias outras propostas que eu acho que a gente tem que fazer agora um bom jus desse momento, por isso que eu digo 90 dias é pouco. Ao mesmo tempo que eu digo isso, desculpa me estender aqui no tema, eu diria que o maior risco agora é que o atual governo tem tomado medidas desestabilizadoras da economia, não está em grande momento de ascensão com o mercado investidor. E o que acontece? Estamos colocando em cima dessa instabilidade, estamos colocando uma reforma tributária, considerando que o governo rompeu com o teto de gastos. Então, sinceramente, eu tenho que questionar aqui o momento político, concernente especificamente a essa agenda política que se sobrepôs à agenda de bom senso econômico. Então, você está criando muita instabilidade para qualquer investidor. E o meu conselho, até, não importa o resultado aqui, imagina uma transição do sistema tributário atual, que é extremamente complexo, para um outro sistema tributário que também é complexo, e você vai ter que conviver com os dois modelos durante muito tempo.
Imagina o impacto que isso possa ter nos investimentos do Brasil. O empresário já mal consegue planejar e aferir se vai ter retorno ou não. Imagina se agora tem 2 modelos tributários aí em transição e uma vaguice muito grande com relação à expectativa de retorno. Então, ninguém investe quando tem uma nebulosidade muito forte em termos tributários, em termos de equilíbrio fiscal, de meta de inflação, de juros. Ninguém investe num cenário como esse. Então, acho que o momento da reforma tributária só acrescenta essa instabilidade. Então, eu diria que esse é o ponto mais forte aqui com relação à viabilidade política desse projeto nesse momento. Deputado, interessante o senhor mencionar essa questão do momento não ser propício para votar a reforma tributária, considerando que o relator da proposta está pensando justamente o contrário, né? Ele quer aproveitar os 6 primeiros meses deste ano para justamente votar e aprovar a reforma tributária. Nessa possível lua de mel aí entre os parlamentares, estados e municípios. E ele também pontuou, fez uma pontuação que eu achei bem interessante, no sentido de que se não for aprovada nesses 6 primeiros meses, a reforma tributária tende a não ser aprovada mais. Qual a sua avaliação sobre esse posicionamento do relator da proposta? E se o senhor avalia que é do mesmo jeito? Se ela não for aprovada nos 6 primeiros meses, ela vai ser enterrada e, de fato, não vai acontecer, como não vem acontecendo há bastante tempo, já que a proposta aí é desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, que vem sendo trabalhada e não sai do papel. Bom, conheço o relator, é uma ótima pessoa, e no contexto da avaliação política, de que tem que ser aprovada agora para que ela seja aprovada, senão ela não vai ser aprovada de todo, eu concordo com essa afirmação. Com relação à vontade dele de querer de fato, e do realismo de querer de fato implementar essa proposta, tal qual ela existe na percepção dos deputados, que eu digo que tem muitas falhas aí, muitas resistências, eu diria que isso não é o caso agora. Eu vejo dentro do grupo de trabalho muita resistência. Lembrando, estamos falando de um grupo de trabalho, não é uma comissão especial. Então, ela não, efetivamente, ela não está sujeita a voto ou não é terminativo, né? É somente para protocolar um documento que pode ir a plenário ou não, mas não é a comissão, diria que adequada para se fazer isso. Deveria ter uma comissão especial com vários deputados de vários partidos, representando várias regiões e segmentos que sofrem com o atual modelo tributário, que têm conhecimento sobre isso, que queiram opinar. Então, isso seria mais apropriado numa comissão especial. Então, o próprio grupo de trabalho é meio que eu diria que está cortando caminho aqui para que a gente possa pautar isso em plenário, uma proposta polêmica sendo pautada em plenário. Eu vejo dessa maneira. E eu não vejo que dentro até do grupo de trabalho você tem essa coesão. O que não foi o caso com a minha proposta, querendo aqui vender o meu peixe. A nossa proposta passou na CCJ, passou com ampla maioria, depois ela foi ajustada e passou depois dos ajustes, passou unanimidade na comissão especial. E não está sendo contemplada aqui essa proposta, né? Eu diria que eu excluí ela do grupo de trabalho exatamente porque estaria sendo atropelada ou desvirtuada em função desse empurra-empurra político que existe. Então, essa é outra crítica que eu faço. A gente está conduzindo um processo técnico de uma maneira política. E eu não vejo que essa seja a melhor condição, especificamente, aí voltando ao primeiro tema que eu mencionei, não estamos em momento de estabilidade econômica agora. Então, se tivesse uma visão mais tranquila na questão econômica, sem dúvida, aí até eu seria favorável a pautarmos uma proposta de reforma tributária ainda esse ano, né? Ou alguma coisa no direcionamento que possa contemplar o que a minha proposta tem de positivo. Então, é por aí que eu vejo. Então, eu estou vendo que o processo político está comandando essa discussão. O timing político, de fato, temos só pouco tempo para aprovar isso ou não aprova de todo. No entanto, o tema da proposta não é positivo para o Brasil. Pode gerar distorções muito grandes e é isso que eu trabalho, que eu tenho feito como crítico da proposta que está no grupo de trabalho.
Eu tenho conscientizado não só o relator, até mesmo o Arthur Lira, como também o próprio Bernard Rapin, que é autor da proposta. Tive uma reunião com ele hoje de manhã. Então, mencionando todas as preocupações que eu sei que existem e dos impactos que podem ocorrer no Brasil, que são nocivos. E a gente precisa estar preparado para isso, e isso significa temos que refinar a proposta que está sendo discutida hoje no grupo de trabalho. Deputado, quais foram os principais pontos que foram abordados nessa reunião sua com o Bernardo Rapin? Olha, os principais pontos é o impacto de você unificar o sistema tributário, e somente no consumo. Por quê? O IVA, o modelo IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, no mundo inteiro, ele é regressivo. Ele cria problemas de regressividade. O que significa isso? Quem é carente, quem é pobre, paga proporcionalmente muito mais imposto do que quem é rico, afluente. Então, essa questão de regressividade, você só reduz quando você reduz o IVA. Você reduz as alíquotas do IVA. No entanto, quando você cria esse modelo, que é tributário, baseado majoritariamente em consumo, você não tem como reduzir o IVA. E essa tem sido a tradição na Europa. Todos os países que adotaram o IVA é alto e não tem viés de baixa. Não conseguiram baixar esse imposto. Então, isso tira a renda, tira a poupança dos mais carentes. Então, aí, como é que eles tentam corrigir isso? Com várias políticas sociais, de retorno de dinheiro para público carente, etc. Mas veja como um erro gera outras burocracias e talvez, possivelmente, mais erros de distorção ainda. Então, é mais fácil até não cobrar. É isso que é a posição aqui que a gente tem. E é isso que a nossa PEC 7 faz exatamente com o sistema produtivo. Ela desonera o sistema produtivo, então o produto chega na ponta, chega na loja, no menor custo possível. E aí, assim, você pode afetar o imposto na venda com um valor já muito mais baixo, porque ele já não carrega aquela carga tributária que veio acumulando em todo o sistema. O IVA ainda faz esse acúmulo, só que ele não devolve para o consumidor final, ele devolve somente para o produtor. Então, é por isso que a minha crítica tem isso nesse sentido. E agora, esse é um dos pontos. O outro ponto é o seguinte: imagina o seguinte, como é que eu vou viabilizar estados como Acre, Rondônia, Roraima, são estados fronteiriços extremamente debilitados, fora da cadeia produtiva, não tem infraestrutura de comunicação, ou tem infraestrutura de comunicação, mas só que é muito débil para estar integrado no sistema produtivo brasileiro. Então, como é que você vai integrar esses estados e criar indústrias naqueles espaços? Você não vai. Com o modelo IVA, você homogeneiza as taxas. E para onde vão as empresas? Exatamente para os mais fortes, para os estados mais fortes, que é o meu estado, o estado de São Paulo. Então, eu estou até argumentando contra o estado de São Paulo aqui, de certa maneira. Mas eu estou pensando aqui em pautas nacionais. O que é melhor para o Brasil? O Brasil seria melhor ter um modelo federativo pleno, em que os estados sejam mais autônomos e os estados criem condições para que as suas indústrias, os seus serviços consigam maturar sem precisar depender de repasse. E o que acontece quando você tem estados dependentes de repasse? A população é dependente também. Você não tem emprego local, você não tem empreendedorismo local, você não tem nenhum fomento que é sustentável localmente. Você está sempre recebendo Auxílio Brasil e coisas assim do gênero. Então, isso não é positivo para o Brasil, isso enfraquece o Brasil. Seria muito mais forte para o Brasil se tivéssemos mais estados plenamente no comando das suas contas, criando oportunidades individualmente e crescendo de acordo com a viabilidade das suas indústrias e dos seus serviços. Isso é o que é o positivo. A classe média que sai ganhando quando você tem um modelo muito mais diversificado. A classe média e o pequeno e médio empreendedor, porque eles conseguem achar espaços dentro do Brasil aonde empreender. Se você cria homogeneidade de tributo de qualquer setor, o que acontece? Fica inviável para vários setores e para várias regiões do país. Então, o empresário, em vez de optar para ir para outro estado do Brasil, onde ele teria algum benefício fiscal ou alguma abertura fiscal para ele poder operar, ele resolve ir embora do Brasil, porque o Brasil está todo sobre esse manto unificado de alíquota única. Isso também não é uma realidade na Europa.
a gente está ideologizando demais esse tema. Na prática, a Europa já perverteu o IVA. Essa aqui é a verdade. O IVA que existe na Europa tem 27 modelos tributários diferentes. Cada país da Europa tem um modelo IVA diferente e tem exceções tributárias diferentes. Cada país. Então, por que não olhar para o Brasil, no mínimo, como sendo 27 estados distintos, com possibilidades de exceções e regras fiscais diferentes? Podem até ter o modelo IVA. Eu diria que não é o melhor modelo, mas se quiserem seguir com esse modelo, eu diria que, no mínimo, tem que federalizar. Essa que foi federalizar não, descentralizar o sistema IVA e dar a oportunidade dos estados acharem as suas exceções corretas e contemplarem as alíquotas corretas de acordo com os serviços que existem nos seus estados, e não trabalhar com uma alíquota única para tudo. Não acho isso viável, não acho isso positivo, pode ter impactos sociais muito grandes. Perfeito. Deputado, para a gente encerrar esse bate-papo aqui nosso, há previsão do senhor assumir alguma comissão na Câmara dos Deputados? E se isso acontecer, como é que fica o GT da reforma tributária? Quem pode vir a assumir a sua vaga aí nesse grupo de trabalho? Olha, não houve discussão ainda com relação a comissões. Obviamente que eu tenho interesse em algumas comissões, relações exteriores, tenho bastante a contribuir ali, também na de finanças e tributação e tudo que tem a ver com a indústria, o comércio. Eu tenho essas comissões meio que no meu radar. Mas a discussão sobre comissões ainda está em aberto. Não há ainda, eu diria que não é um tema pacificado nesse momento. Então, o grupo de trabalho está dando aqui bastante trabalho, aliás. Eu imagino. O tema é muito complexo. Inclusive, o tema é complexo, inclusive, como o senhor mencionou logo mais, para os deputados, né? Já que é um tema voltado para finanças e economia do país. Então, é um tema que, de fato, talvez a tramitação venha a demorar e venha atrasar um pouco justamente pela complexidade do tema. Deputado, a gente está à disposição, sempre que tiver uma novidade sobre esse assunto, reforma tributária, é do nosso interesse entender detalhes sobre isso, especialmente da forma mais didática possível para quem está nos assistindo, que também quer saber do assunto, já que o impacto vai ser direto no bolso do contribuinte, na vida do contribuinte. Então é importante ter esse ponto de vista aí, lógico, técnico, mas também de uma forma simplificada para quem está nos assistindo. Obrigada pela gentileza. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito bom dia.